galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando de Corinthians e Internacional. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Vasco. Já o Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Cuiabá. O Corinthians está na 13ª colocação, tenta uma vitória para afastar qualquer chance matemática de rebaixamento. Já o Internacional está na 10ª colocação, tenta uma vitória para já confirmar a vaga na Copa Sul-Americana. O Internacional que tenta acabar um tabu nesse jogo. O Internacional nunca venceu o Corinthians jogando em Itaquera. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Para esse jogo eu vou num placar que vai combinar muito com a temporada melancólica dos dois times. Eu vou de empate, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Flamengo. Já o São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Bahia. O Atlético Mineiro está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se manter na briga pelo título pelo menos até a última rodada. Já o São Paulo está na 9ª colocação. Não corre mais risco de rebaixamento e já está garantido na Libertadores graças ao título da Copa do Brasil. Joga as 2 últimas rodadas só para cumprir tabela. O Atlético Mineiro chega para essa partida a 8 jogos sem saber qual é uma derrota. Vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Tenta manter um tabu. Não perde do São Paulo jogando no Mineirão desde 91. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo São Paulo não tem mais nenhuma pretensão no Campeonato Brasileiro. Já ter tirado o peso das costas da primeira vitória fora de casa no campeonato. E pelo Atlético Mineiro vir embalado nessas últimas rodadas na briga pelo título. Eu vou de Atlético Mineiro para esse jogo. Eu vou de 2-1 Atlético Mineiro. Agora vamos falar de Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o América Mineiro. Já o Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Santos. O Palmeiras está na 1ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode ser campeão já nessa rodada. Para isso acontecer, ele precisaria vencer o Fluminense e torcer para que Atlético Mineiro, Flamengo e Botafogo pelo menos empatem. Em caso de um empate, o Palmeiras também poderia confirmar o título já nessa rodada. Para isso acontecer, Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo teriam que ser derrotados nos seus jogos. Já o Fluminense está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem mais nenhuma pretensão no Campeonato Brasileiro, já que está garantido na próxima Libertadores, graças ao título desse ano. Joga as 2 últimas rodadas só para cumprir tabela. O Palmeiras chega para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota. Já o Fluminense chega para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma derrota. 23 vitórias consecutivas. O Palmeiras que tenta manter um tabu. O Palmeiras nunca perdeu do Fluminense jogando no Allianz Parque. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Palmeiras jogando diante do seu torcedor, Fluminense no chão com o time reserva, torcida do Fluminense pedindo para o time pregar para prejudicar Flamengo e Botafogo. Cenário todo favorável para o Palmeiras conseguir os 3 pontos. Eu vou de 1-0 Palmeiras. Agora vamos falar de Flamengo e Cuiabá. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Atlético Mineiro, como já mencionado. Já o Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Inter, como já mencionado. O Flamengo está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter na briga pelo título até a última rodada. Já o Cuiabá está na 12ª colocação, o Cuiabá tenta uma vitória para garantir vaga na Copa Sul-Americana. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É verdade que o Cuiabá é um dos melhores visitantes do campeonato, 25 partidas sem perder fora de casa, mas o Flamengo precisa apagar uma impressão deixada na partida contra o Atlético Mineiro, na última rodada onde tomou 3-0 dentro do Maracanã. Eu vou de 2-1 pro Flamengo nesse jogo. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Santos. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Cruzeiro. Já o Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fluminense, como já mencionado. O Atlético Paranaense está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já garantiu vaga na Copa Sul-Americana. Não briga por mais nada nesse Campeonato Brasileiro nas 2 últimas rodadas. Joga só para cumprir tabela. Já o Santos está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense chega para essa partida 7 jogos sem saber qual é uma vitória. Já o Santos chega para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É verdade que, olhando o campeonato nessa penúltima rodada, o Santos precisa mais desses pontos do que o Atlético Paranaense, já que luta contra o rebaixamento. Mas para ser sincero, eu não consigo enxergar esse Santos ganhando do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. E ainda mais um time que vem de 14 jogos sem saber como uma derrota na sua casa. Eu vou de Atlético Paranaense para esse jogo. Eu vou de 2-1 Atlético Paranaense. Agora vamos falar de Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Coritiba. Já o Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Atlético Paranaense, como já mencionado.
O Botafogo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter vivo na briga pelo título até a última rodada. Já o Cruzeiro está na 14ª colocação, tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Botafogo chega para essa partida 9 jogos sem saber qual é uma vitória. Já o Cruzeiro chega para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota. O Cruzeiro que tenta manter um tabu. O Cruzeiro não perde do Botafogo desde 2016. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu vou dar uma opinião sincera, pela uma sequência de resultados que o Botafogo vem atravessando para essa penúltima rodada, e pelo Botafogo ter deixado a vitória escapar no último jogo contra o Coritiba, que já estava rebaixado só com em tabela, o Botafogo não merece ir para a última rodada brigando pelo título. Eu vou de 3-2 Cruzeiro. Agora vamos falar de Grêmio e Vasco. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Goiás. Já o Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Corinthians, como já mencionado. O Grêmio está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Precisa vencer e torcer por um milagre para ainda ter chances matemáticas de brigar pelo título na última rodada. Já o Vasco está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Vasco chega para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma vitória. O Vasco tenta quebrar um tabu nesse jogo. Em 7 jogos contra o Grêmio na Arena do Grêmio foram 7 derrotas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Na situação que o Vasco está, o Grêmio precisando da vitória ainda para ter esperança de brigar pelo título, e pelo histórico que o Vasco tem contra o Grêmio jogando na Arena do Grêmio, eu não acredito em outro resultado que não seja uma vitória do Grêmio para esse jogo. Eu vou de 2-1 Grêmio. Agora vamos falar de América Mineiro e Bahia. O América Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Palmeiras, como já mencionado. Já o Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do São Paulo, como já mencionado. O América Mineiro está na 28ª colocação do Campeonato Brasileiro, já está rebaixado, joga as 2 últimas rodadas só para cumprir tabela. Já o Bahia está na 17ª colocação, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O América Mineiro chega para essa partida 15 jogos sem saber qual é uma vitória, vem de 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Já o Bahia tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Bahia não venceu o América Mineiro jogando como visitante desde 2010. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Só um lembrete. O Bahia pega um América Mineiro que já está rebaixado, pior time do campeonato, pior mandante, pior time do segundo turno. Esse é um jogo que, se o Bahia quiser se livrar do rebaixamento, esse é o jogo para o Bahia vencer. Eu vou de 1-0 Bahia. Agora vamos falar de Bragantino e Coritiba. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fortaleza. Já o Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Botafogo, como já mencionado. O Bragantino está na 6ª colocação, não tem mais chance de brigar pelo título e já garantiu vaga na Libertadores de 2024. O Bragantino joga as 2 últimas rodadas só para cumprir tabela. Já o Coritiba está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, já está rebaixado, joga as 2 últimas rodadas também só para cumprir tabela. O Bragantino chega para essa partida 5 jogos sem saber qual é uma vitória, vem de 3 derrotas consecutivas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo que vai ser a estreia do Guto Ferreira no comando do Coritiba. Apesar dos 2 times não ter mais nenhuma pretensão nesse Campeonato Brasileiro, já estarem com a vida definida no campeonato, eu não consigo enxergar esse Coritiba fazendo resistência contra o Bragantino jogando em Bragança Paulista. Eu vou de 3-1 Bragantino. Agora vamos falar de Fortaleza e Goiás. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Bragantino, como já mencionado. Já o Goiás no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Grêmio, como já mencionado. O Fortaleza está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para já confirmar a vaga na Copa Sul-Americana. Já o Goiás está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, já está rebaixado, joga as 2 últimas rodadas só para cumprir tabela. O Fortaleza chega para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota. Já o Goiás vem de 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Goiás que tenta quebrar um tabu. O Goiás não ganha do Fortaleza jogando como visitante desde 2006. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Fortaleza ter a chance de garantir a vaga na Copa Sul-Americana nessa rodada, jogar no Castelão e por pegar um time que já está rebaixado, o Fortaleza não pode pensar em outro resultado que não seja uma vitória. Empate ou derrota não é opção. Eu vou de Fortaleza para esse jogo, eu vou de 1-0 Fortaleza. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixando os palpites para que sejam os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim, me ajuda a quem está crescendo no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!